Olá, aqui é a professora Luciana e nesse vídeo nós vamos resolver algumas questões de língua portuguesa da prova do Enem de 2022. É ruivo? Tem olhos azuis? É homem ou mulher? Usa chapéu? Quem jogou cara a cara na infância sabe de cor o roteiro de perguntas para adivinhar quem é o personagem misterioso do seu oponente. Agora, o jogo está prestes a ganhar uma nova versão. A designer polonesa Zuzia Kosciuszko-Girardi está desenvolvendo uma variação do Guess Who, nome do cara a cara em inglês, em que os personagens do tabuleiro são, na verdade, mulheres notáveis da história e da atualidade, como a artista Frida Kahlo, a ativista Malala Yousafzai, a astronauta Valentina Tereshkova e a aviadora Amelia Earhart. O Ruichi, quem é ela, em português, traz no total 28 mulheres que representam diversas profissões, nacionalidades e idades. A ideia é que, em vez de perguntar sobre a aparência das personagens, as questões sejam direcionadas aos feitos delas. Ganhou algum Nobel? Fez alguma descoberta? Para cada personagem há um cartão com fatos divertidos e interessantes sobre sua vida. Uma campanha entrou no ar com o objetivo de arrecadar dinheiro para desenvolver o Ruichi. A meta inicial era reunir $17 mil. 8 dias antes da campanha terminar, o projeto já angariou quase $350 mil. A chegada do jogo à casa do comprador varia de acordo com a quantia doada. Quanto mais você doou, mais rápido vai poder jogar. Ao divulgar a adaptação do jogo para questões relativas a ações e habilidades de mulheres notáveis, o texto busca a. Contribuir para a formação cidadã dos jogadores. É isso mesmo. Como o jogo traz as conquistas, os feitos das personagens apresentadas ali, o objetivo é contribuir para a formação cidadã dos jogadores. Eles jogam e aprendem ao mesmo tempo. B. Refutar modelos estereotipados de beleza e elegância. Errado, esse não é o objetivo do jogo. C. Estimular a competitividade entre potenciais compradores. Também está errado, o objetivo do jogo é ensinar. D. Exemplificar estratégias de arrecadação financeira na internet. Também está errado, o objetivo da arrecadação era fazer o lançamento do jogo. E. Desenvolver conhecimentos lúdicos específicos nos tempos atuais. Errada, não são conhecimentos lúdicos. 2. Ciente de que no campo da criação as inovações tecnológicas abrem amplo leque de possibilidades ao permitir e mesmo estimular que o artista explore a fundo em seu processo criativo questões como a aleatoriedade, o acaso, a não linearidade, a hipermídia. Léo Cunha comenta que, no que tange ao campo da divulgação, as alternativas são ainda mais evidentes. Afinal, é a imensa capacidade de reprodução, multiplicação e compartilhamento das obras artísticas culturais. Ao mesmo tempo, ganham dimensão os dilemas envolvidos com as questões de autoria, dos direitos autorais, da reprodução e intervenção não autorizadas, entre outras questões. Já segundo a professora Ciara Froner, o uso de ferramentas tecnológicas não pode ser visto como um fim em si mesmo. Isso porque computadores, samplers, programas de imersão, internet, intranet, vídeo, televisão, rádio, GPD, etc., são apenas suportes com os quais os artistas exercem sua imaginação. Segundo os autores citados no texto, a expansão de possibilidades no campo de manifestações artísticas promovida pela internet pode pôr em risco o sucesso dos artistas. Errada, isso não influencia o sucesso dos artistas. B. Valorização dos suportes. Também está errada porque não é esse o foco do texto. C. Proteção da produção estética. Resposta correta. Os autores citados no texto alertam sobre a influência da internet no campo da autoria, por não ser possível garantir os direitos autorais da produção estética aos artistas. D. Modo de distribuição de obras. Errado, o foco está nos direitos autorais. E. Compartilhamento das obras artísticas. Errada, esse não é um grande problema apresentado pelo texto. 3. Ora, sempre que surge uma nova técnica, ela quer demonstrar que revogará as regras e coerções que presidiram o nascimento de todas as outras invenções do passado.
Ela se pretende orgulhosa e única, como se a nova técnica carregasse com ela automaticamente para seus novos usuários uma propensão natural a fazer economia de qualquer aprendizagem. Como se ela se preparasse para varrer tudo que a precedeu, ao mesmo tempo transformando em analfabetos todos os que ousassem repeli-la. Fui testemunha dessa mudança ao longo de toda a minha vida, ao passo que na realidade é o contrário que acontece. Cada nova técnica exige uma longa iniciação numa nova linguagem, ainda mais longa na medida em que o nosso espírito é formatado pela utilização das linguagens que precederam o nascimento da recém-chegada. O texto revela que, quando a sociedade promove o desenvolvimento de uma nova técnica, o que mais impacta seus usuários é a dificuldade na apropriação da nova linguagem. É isso mesmo. Porque os usuários, antes de utilizar essa nova linguagem, precisam primeiro se apropriarem dela, e esse não é um processo tão simples. B. Valorização da utilização da nova tecnologia. Errada, esse não é o foco do texto. C. Recorrência nas mudanças tecnológicas. Errada. As mudanças realmente ocorrem, mas o texto apresenta os aspectos negativos dessas mudanças. D. Suplantação imediata dos conhecimentos prévios. Errada, isso não acontece. É rapidez no aprendizado no manuseio das novas invenções. Errada. De acordo com o texto, o aprendizado não é tão rápido. 4. Papos, me disseram, disseram-me, hein? O correto é disseram-me, não me disseram. Eu falo como quero e te digo mais, ou é digo-te. O quê? Digo-te que você, o te e o você não combinam. Lhe digo? Também não. O que você ia me dizer? Que você está sendo grosseiro, pedante e chato. Dispenso as suas correções. Vê se esquece-me. Falo como bem entender. Mais uma correção e eu, o quê? O mato. Que mato? Mato-lhe, mato você, matar-lhe-ei-te. Ouviu bem? Pois esqueçam, para sempre. Pronome no lugar certo é elitismo. Se você prefere falar errado, fala como todo mundo fala. O importante é me entenderem, ou entenderem-me. Nesse texto, o uso da norma padrão defendido por um dos personagens torna-se inadequado em razão da falta de compreensão causada pelo choque entre gerações. Errada, não há falta de compreensão aí no texto. B. Contexto e comunicação em que a conversa se dá. É isso mesmo. O uso da forma padrão pode ser considerado inadequado porque essa aí é uma conversa informal. C. Grau de polidez distinto entre os interlocutores. Errada, apenas um dos interlocutores não está sendo educado. D. Diferença de escolaridade entre os falantes. Errada, a falta de escolaridade não fica evidente aí no texto. É nível social dos participantes da situação. Também está errada, porque não é possível perceber qual é o nível social dos falantes. 5. São vários os fatores internos e externos que influenciam os hábitos das pessoas no acesso à internet, assim como nas práticas culturais realizadas na rede. A utilização das tecnologias de informação e comunicação está diretamente relacionada aos aspectos como conhecimento do seu uso, acesso à linguagem letrada, nível de instrução, escolaridade, letramento digital. Os que detêm mais recursos, os mais escolarizados, são os que mais acessam a rede e também os que possuem maior índice de acumulatividade das práticas. A análise dos dados nos possibilita dizer que a falta de acesso à rede repete as mesmas adversidades e exclusões já verificadas na sociedade brasileira, no que se refere a analfabetos, menos escolarizados, negros, população indígena e desempregados. Isso significa dizer que a internet não se produz diretamente a exclusão, certamente a reproduz, tendo em vista que os que mais acessam são justamente os mais jovens, escolarizados, remunerados, trabalhadores qualificados, homens e brancos. Ao analisar a correlação entre os hábitos e o perfil socioeconômico dos usuários da internet no Brasil, os pesquisadores apontam o desenvolvimento econômico como solução para ampliar o uso da rede. Errada, o texto não fala sobre desenvolvimento econômico. B. Questionam a crença de que o acesso à informação é igualitário e democrático. Certinho. O texto mostra que, na verdade, o acesso à informação não é igualitário porque exclui uma parcela da população.
C. Afirma que o uso comercial da rede é a causa de exclusão de minorias. Errada. O texto aponta que a exclusão existe, mas não menciona a causa. D. Refutam o vínculo entre níveis de escolaridade e dificuldade de acesso. Errada. Não há necessariamente vínculo entre os níveis de escolaridade e a dificuldade de acesso. Condiciona a expansão da rede à elaboração de políticas inclusivas. Errada. O texto também não fala sobre isso. 6. Texto 1. A língua não é uma nomenclatura que se opõe a uma realidade pré-categorizada. Ela é que classifica a realidade. No léxico, percebe-se de maneira mais imediata o fato de que a língua condensa as experiências de um dado novo. Texto 2. As expressões coloniais ainda estão impregnadas de discriminação contra os negros. Basta recordar alguma delas, como passar um dia negro, ter um lado negro, ser a ovelha negra da família ou praticar magia negra. O texto 2 exemplifica o que se afirma no texto 1 na medida em que defende a ideia de que as escolhas lexicais são resultantes de um expediente próprio do sistema linguístico que nos apresenta diferentes possibilidades para traduzir estados de coisas. Errado, o texto aponta preconceito. B. Auto-inventivo de nomear novas realidades que surgem diante de uma comunidade de falantes de uma língua. Errado, o texto não fala sobre novas realidades. C. Mecanismo de apropriação de formas linguísticas que estão no acervo da formação do idioma nacional. Errada, os textos não falam sobre isso. D. Processo de incorporação de preconceitos que são recorrentes na história de uma sociedade. Resposta correta. As expressões linguísticas apontadas no texto reformam os preconceitos recorrentes na história. Recurso de expressão marcado pela objetividade que se requer na comunicação diária. Opção errada porque não se fala em objetividade. Ela era linda, gostava de dançar, fazia teatro em São Paulo e sonhava em ser atriz em Hollywood. Tinha 13 anos quando ganhou uma câmera de vídeo e uma irmã. As duas se tornaram suas companheiras de experimentações. Adolescente, Helena vivia criar filminhos e se empenhava em dirigir a pequena Petra nas cenas que inventava. Era exigente com a irmã, acreditava no potencial da menina para satisfazer seus arroubos de diretora precoce. Por 5 anos, integrou algumas das melhores companhias paulistanas de teatro e participou de preleções para filmes e trabalhos na TV. Nunca foi chamada. No início de 1990, Helena tinha 20 anos quando se mudou para Nova York para cursar artes cênicas e batalhar uma chance no mercado americano. Deslocada, ansiosa, frustrada após alguns testes de elenco mal sucedidos, decepcionada com a ausência de reconhecimento e vitimada por uma depressão que se agravava com a falta de perspectivas, Helena pôs fim à vida no segundo semestre. Petra tinha 7 anos. 20 anos depois, é ela, a irmã caçula, que volta a Nova York para percorrer os últimos passos da irmã, vasculhar seus arquivos e transformar suas memórias em imagem e poesia. Helena é um filme sobre a irmã que parte e sobre a irmã que fica. É um filme sobre a busca, a perda, a saudade, mas também sobre o encontro, o legado e a memória. Um filme sobre Helena de Petra e sobre a Petra de Helena, sobre o que ficou de uma na outra e essencialmente um filme sobre a delicadeza. O texto é um exemplar de um gênero discursivo que cumpre a função social de narrar, por meio de imagem e poesia, cenas da vida das irmãs Petra e Helena. Errado, o texto vai muito além disso. B. Descrever por meio das memórias de Petra a separação das duas irmãs. Errada porque não é esse o objetivo do texto. Sintetizar por meio de cenas do filme a história de Helena. Errada, isso não é uma síntese, não se trata de uma síntese. D. Lançar por meio da história de vida do autor um filme autobiográfico. Essa também está errada porque não se trata de uma autobiografia. Avaliar por meio da análise crítica o filme em referência. Alternativa correta. O gênero textual resenha avalia uma obra e, em alguns casos, emite também juízos de valor. Expressões como transformar suas memórias em imagem e poesia ou utilização de substantivos abstratos como perda e encontro cumprem o papel de avaliação crítica sobre o filme.
Questão 8. Palavra. As gramáticas classificam as palavras em substantivo, adjetivo, verbo e advérbio, conjunção, pronome, numeral, artigo e preposição. Os poetas classificam as palavras pela alma porque gostam de brincar com elas, e para brincar com elas é preciso ter intimidade primeiro. É a alma da palavra que define, explica, ofende ou elogia. Se coloca entre o significante e o significado para dizer o que quer, dar sentido às coisas, fazer sentido. A palavra nuvem chove, a palavra triste chora, a palavra sono dorme, a palavra tempo passa, a palavra fogo queima, a palavra faca corta, a palavra carro corre, a palavra diz o que quer. E nunca desdiz depois. As palavras têm corpo e alma, mas são diferentes das pessoas em vários pontos. As palavras dizem o que querem, está dito e pronto. Esse texto que simula um verbete para a palavra constitui-se como um poema porque tematiza o fazer poético como os poetas classificam as palavras pela alma. Está errada, essas não são expressões poéticas. Utiliza o recurso expressivo da metáfora como em palavras têm corpo e alma. É isso mesmo. Ao afirmar que as palavras têm corpo e alma, utiliza-se a metáfora que é um recurso poético. Valoriza a gramática da língua como em substantivo, adjetivo, verbo, advérbio e conjunção. Errada, isso não valoriza a gramática da língua. Estabelece comparações como as palavras têm corpo e alma, mas são diferentes das pessoas. Errado, isso também não pode ser considerado uma comparação. Apresenta informações pertinentes acerca do conceito de palavra, como em gramáticas classificam as palavras. Errado, esse não é o foco do texto. Morte lenta ao luso infame que inventou a calçada portuguesa. Maldito Dom Manuel I e sua corte de tenentes eusébios. Quadrados de pedregulho irregular socados à mão. A mão, é claro que ia soltar. Ninguém reparou que ia soltar? Branco, preto, as ondas do mar de Copacabana. De que me servem as ondas do mar de Copacabana? Me deixam liso, sem protuberâncias calcárias. Mosaico estúpido, mania de mosaico. Joga concreto em cima e aplana. Buraco, cratera, pedra solta, bueiro bomba. Depois dos 70, a vida se transforma numa interminável corrida de obstáculos. A queda é a maior ameaça para o idoso. Idoso, palavra odienta. Pior, só a terceira idade. A queda separa a velhice da senilidade extrema. O tombo destrói a cadeia que liga a cabeça aos pés. Adeus, corpo. Em casa, vou de corrimão em corrimão, tateio móveis e paredes e tomo banho sentado. Da poltrona para a janela, da janela para a cama, da cama para a poltrona, da poltrona para a janela. Olha aí outra vez a pedrinha traiçoeira atrás de me pegar. Um dia eu caio, hoje não. O recurso que caracteriza a organização estrutural desse texto é a justaposição de sequências verbais e nominais. Alternativa correta. O texto se organiza através da sequenciação de frases verbais e nominais que vão surgindo na escrita, em um discurso cheio de irritação e de revolta do autor. B. Mudança de eventos resultantes do jogo temporal. Errada, não há jogo temporal. C. O uso de adjetivos qualificativos na descrição do cenário. Errada, não é isso que caracteriza a organização do texto. D. Encadeamento semântico pelo uso de substantivos sinônimos. Errado, o foco está nas frases nominais e verbais. E. Inter-relação entre orações por elementos linguísticos lógicos. Errada, não existe essa inter-relação. 10. Pisoteamento, arrastão, empurra-empurra, agressões, vandalismo e até furto de um torcedor que estava caído no asfalto após ser atropelado nas imediações do estádio do Maracanã. As cenas de selvageria tiveram como estopim a invasão de milhares de torcedores sem ingresso que furaram o bloqueio policial e transformaram o estádio em terra de ninguém. Um reflexo não só do quadro de segurança que assola o Rio de Janeiro, mas também de como a violência social se embrenha pelo esporte mais popular do país. Em 2017, foram registrados 104 episódios de violência no futebol brasileiro, que resultaram em 11 mortes de torcedores. Desde 1995, quando 101 torcedores ficaram feridos e um morreu durante uma batalha campal no estádio do Pacaembu, autoridades têm focado as ações de enfrentamento
a violência no futebol, em grupos uniformizados, alguns proibidos de frequentar estádios. Porém, a postura meramente repressiva contra torcidas organizadas é ineficaz em uma sociedade que registra mais de 61 mil homicídios por ano. É impossível dissociar a escalada de violência do futebol do panorama de desordem pública, social, econômica e política vivida pelo país, de acordo com o doutor em Sociologia do Esporte. Nesse texto, a violência do futebol está caracterizada como a. Um problema social localizado numa região do país. Errada porque não se trata apenas de uma região. B. Desafio para as torcidas organizadas dos clubes. Errada porque o problema vai muito além disso. C. Reflexo da precariedade da organização social no país. É isso mesmo. O problema da violência não está só no futebol e o número de homicídios citados no texto confirma isso. D. Inadequação de espaços nos estádios para receber o público. Errada porque o texto não fala sobre isso. É consequência da insatisfação dos clubes com a organização dos jogos. Errada porque o texto também não fala sobre isso. 11. 6 em cada 10 pessoas com 15 anos ou mais não praticam esporte ou atividade física. São mais de 100 milhões de sedentários. Esses são os dados do Estudo de Práticas de Esporte e Atividade Física, da PNAD 2015, realizado pelo IBGE. A falta de tempo e de interesse são os principais motivos apontados para o sedentarismo. Paralelamente, 73,3% das pessoas de 15 anos ou mais afirmaram que o poder público deveria investir em esportes ou atividades físicas. Observou-se uma relação direta entre escolaridade e renda na realização de esportes ou atividades físicas. Enquanto 17,3% das pessoas que não tinham instrução realizavam diversas práticas corporais, esse percentual chegava a 56,7% das pessoas com superior completo. Entre as pessoas que têm práticas de esporte e atividades físicas regulares, o percentual de praticantes ia de 31,1% na classe sem rendimento a 65,2% na classe de 5 salários mínimos ou mais. A falta de tempo foi mais declarada pela população adulta, com destaque entre pessoas de 25 a 39 anos. Entre os adolescentes de 15 a 17, o principal motivo foi não gostarem ou não quererem. Já o principal motivo para praticar esporte, declarado por 11 milhões de pessoas, foi relaxar ou se divertir, seguidos de melhorar a qualidade de vida ou bem-estar. A falta de instalação esportiva acessível ou nas proximidades foi um motivo pouco citado, demonstrando que a não prática estaria menos associada à infraestrutura disponível. Com base na pesquisa e em uma visão ampliada de saúde para a prática regular de exercícios tem influência significativa na saúde dos brasileiros, é necessário o desenvolvimento de estratégias que a. Promova a melhoria da aptidão física da população, dedicando-se mais tempo aos esportes. Errado, isso não é apontado no texto. B. Combate o sedentarismo presente em parcela significativa da população no território nacional. Errada porque o texto também não fala sobre isso. C. Facilita a adoção da prática de exercícios com ações relacionadas à educação e à distribuição de renda. Certinho. O texto aponta as desigualdades sociais como um problema. D. Auxilia na construção de mais instalações esportivas e espaços adequados para a prática de atividades físicas e esportes. Errada porque a pesquisa não aponta a falta de instalações esportivas como o principal problema. Estimula o incentivo fiscal para a iniciativa privada destinar verba aos programas nacionais de promoção da saúde pelo esporte. Errada porque isso não é mencionado no texto. 12. A escrava. Admira-me, disse uma senhora de sentimentos sinceramente abolicionistas. Faz-me até pasmar como se possa sentir e expressar sentimentos escravocratas no presente século, no século XIX. A moral religiosa e a moral cívica aí se erguem e falam bem alto, esmagando a hidra que envenena a família no mais sagrado santuário seu e desmoraliza e alvita a nação inteira. Levantai os olhos ao Gólgota, ou percorre em torno da sociedade, dizei-me, para que se deu em sacrifício um homem-deus que ali exalou seu derradeiro alento? Então não é verdade que seu sangue era o resgate do homem? É então uma mentira abominável ter esse sangue comprado a liberdade?
E depois olhai a sociedade, não vedes o abutre que ocorre constantemente, não sentis a desmoralização que o enerva, o cancro que a destrói. Por qualquer modo que encaremos a escravidão, ela é e sempre será um grande mal. Dela a decadência do comércio, porque o comércio e a lavoura caminham de mãos dadas, e o escravo não pode florescer a lavoura, porque o seu trabalho é forçado. Escrito na estética romântica da literatura brasileira, o conto descortina aspectos da realidade nacional ao século XIX a revelar imposições de crenças religiosas a pessoas escravizadas. Errada porque o texto não fala sobre crenças religiosas. B. Apontar a hipocrisia do discurso conservador na defesa da escravidão. Opção correta. O que o texto nos mostra é que não há como defender a escravidão. C. Sugerir práticas de violência física e moral em nome do progresso material. Errada porque o texto não apresenta essa sugestão. D. Relacionar o declínio da produção agrícola e comercial a questões raciais. Errada porque isso também não é mostrado no texto. Ironizar o comportamento dos proprietários de terra na exploração do trabalho. É a opção errada porque não é ironia que é apresentada aí, é uma crítica. 13. Texto 1. O projeto Moral Eletrônica desenvolvido pela ANT, semelhante a um totem, promete tornar o acesso à informação disponível para todos. A inclusão de pessoas com deficiência se constitui um dos principais desafios e preocupações para a sociedade ao longo das últimas décadas. E o uso da tecnologia tem se revelado um aliado fundamental em muitas iniciativas voltadas para essa área. Exemplo disso é uma das recentes criações do Instituto Nacional de Tecnologia, o INT, unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Ali, com o objetivo de que as diferenças entre pessoas não sejam sinônimo de obstáculos no acesso à informação ou na comunicação, engenheiros e tecnólogos vêm trabalhando no desenvolvimento do projeto Mural Eletrônico. O Mural Eletrônico nasceu da necessidade de promover a inclusão nas escolas. Como interface multimídia interativa, todos têm a possibilidade de acessar o mural eletrônico. Por meio de equipamento, pode ser disponibilizado de vídeos em libras, leitura sonora de textos que também estarão acessíveis em uma plataforma de braille dinâmico, ao lado do teclado. Texto 2. O projeto Surdonews, desenvolvido na UFRJ, garante acesso de surdos à informação e contribui para sua inclusão científica. Para não permitir que a falta de informação seja um fator para isolamento e inacessibilidade à comunicação surda, a jornalista e pesquisadora Roberta Saavedra Schiaffino criou o projeto Surdonews, montando os quebra-cabeças das notícias para o surdo. Trata-se de uma página no Facebook com notícias constantemente atualizadas e apresentadas por surdos em libras e veiculadas por meio de vídeos. A ideia de criar o projeto surgiu quando Roberta, ela própria surda profunda, ainda cursava o mestrado. Para isso, ela procurou traçar o diagnóstico do conhecimento informal entre as pessoas com surdez. Ela entrevistou 50 alunos surdos do ensino fundamental e viu que eles tinham muita dificuldade de ler, além de não captar a notícia falada. Isso é muito grave, pois 90% do saber de um indivíduo vem do conhecimento informal, adquirido em feiras científicas, conversas, cinema, teatro, incluindo a mídia, por todas as possibilidades disseminadoras. E explica a pesquisadora. Prezamos pelo conteúdo científico em nossas pautas. Contudo, independentemente disso, nosso principal trabalho é de, além de formar e atualizar, fazer com que os textos não sejam empobrecidos no processo de tradução, e sim acessíveis. Considerando-se o tema tecnologia e acessibilidade, os textos 1 e 2 aproximam-se porque apresentam projetos que garantem a igualdade entre as pessoas. Errada porque não se fala em igualdade. B. Foram criados por uma pesquisadora surda. Errada. Apenas um dos projetos foi criado por uma pesquisadora surda. C. Tiveram origem um curso de pós-graduação. Errada porque isso não é apontado nos dois textos. D. Estão circunscritos ao espaço institucional da escola. Errada porque os textos não mostram isso. Tem como objetivo a disseminação do conhecimento. É isso mesmo. O principal objetivo é permitir e disseminar o conhecimento para todos, inclusive para os surdos.
14. Mas seu olhar verde inconfundível e impressionante iluminava com uma luz misteriosa as sombrias arcadas superciliares que pareciam queimadas por ela. Dizia logo a sua origem, cruzada e decantada através das misérias e dos orgulhos de homens de aventura, contadores de histórias fantásticas e de mulheres caladas e sofredoras que acompanhavam os maridos e amantes através das matas intermináveis, expostas a febres, feras, cobras do sertão, indecifrável, ameaçador e sem fim, que elas percorriam com a ambição única de um pouso, onde pudessem viver por alguns dias a vida ilusória de família e de lar, sempre no encalço dos homens enfebrados pela procura do ouro e do diamante. Ao descrever os olhos de Maria Santa, o narrador estabelece correlações que refletem caracterização da personagem como mestiça, errada porque isso não é apontado no texto. B. Construção do enredo nas conquistas da família, errado, o foco do texto está no sofrimento e não nas conquistas. C. Relação conflituosa das mulheres e seus maridos, errada porque o texto não mostra isso. D. Nostalgia do desejo de viver como os antepassados, errada, no texto não há nostalgia nem desejo de viver como os antepassados. É marca de antigos sofrimentos no fluxo de consciência. É isso mesmo, o texto nos mostra o sofrimento enfrentado por essas famílias e principalmente pelas mulheres. 15. O complexo de falar difícil. O que importa realmente é que o detentor do notável saber jurídico saiba quando e como deve fazer uso desse português, versão 2.0. Até porque não tem necessidade de alguém entrar numa padaria de manhã com aquela cara de sono falando o seguinte: por obséquio, Vossa Senhoria, teria hipotética possibilidade de estabelecer com minha pessoa uma relação de compra e venda mediante as imposições do Código Civil do Consumidor, para que seja possível a obtenção de 10 pãezinhos de temperatura estável, para que a relação pecuniária no valor de R$5 seja plenamente legítima e capaz de saciar minha fome matinal? O problema é que temos uma cultura de valorizar quem demonstra ser inteligente ao invés de valorizar quem é. Pela nossa lógica, todo mundo que fala difícil tende a ser mais inteligente de quem valoriza o simples. E 99,9% das pessoas que estivessem na padaria iriam ficar boquiabertas se alguém fizesse uso das palavras que eu disse acima em plenas 7 horas da manhã, em vez de dizer: bom dia, o senhor poderia me vender R$5 de pão francês? Agora entramos na parte interessante, o que realmente é falar difícil. Simplesmente fazer uso de palavras que a maioria não faz ideia do que seja um ato de falar difícil? Eu penso que não, mas é assim que muita gente age. Falar difícil é fazer uso do simples, mas com coerência e coesão. Deixar tudo amarradinho gramaticalmente falando. Falar difícil pode ser fazer alguém parecer inteligente, mas não por muito tempo. É claro que em alguns momentos não temos como fugir do português rebuscado, do juridiquês propriamente dito, como no caso de documentos jurídicos, entre outros. Nesse artigo de opinião, ao fazer uso de uma fala rebuscada no exemplo da compra do pão, o autor evidencia a importância de A. Se ter um notável saber jurídico. Errada porque o texto não aponta isso. B. Valorização da inteligência do falante. Errado, falar difícil não mostra que o falante é mais inteligente, isso é apenas um pensamento equivocado. C. Falar difícil para demonstrar inteligência. Errada, porque isso também não demonstra inteligência. D. Coesão da coerência em documentos jurídicos. Errada, o texto não fala sobre isso. E. Adequação da linguagem à situação de comunicação. É exatamente isso. O texto nos mostra que em algumas situações é necessário falar difícil, mas não quando se compra um pãozinho às 7 horas da manhã. A conquista da medalha de prata por Raíssa Leal no skate street nos Jogos Olímpicos é exemplo de representatividade feminina nos esportes, avalia o âncora do jornal da rede de televisão da CNN. A apresentadora, que também anda de skate, celebrou a vitória da brasileira que entrou para a história como a atleta mais nova a subir num pódio defendendo o Brasil. Essa representatividade do esporte nos jogos faz pensarmos que não temos que ficar nos encaixando em lugar nenhum. Posso gostar de passar a notícia e mesmo assim gostar de skate, subir montanha, mergulhar, andar de bike, fazer yoga. Temos que parar de ficar enquadrando as pessoas dentro de regras. A gente vive num padrão no qual a menina ganha boneca, mas por que também não fazer um esporte de aventura? Por que o homem pode se machucar, cair?
de joelhos se a menina tem que estar sempre lindinha dentro de um padrão. Acabamos limitando os talentos das pessoas, afirmou a jornalista sobre a prática do skate por mulheres. O discurso da jornalista traz questionamentos sobre a relação da conquista da skatista com a conciliação do jornalismo com a prática do skate. Errada, isso não é questionado. B. Inserção das mulheres na modalidade do skate street. É isso mesmo. A autora aponta que as mulheres podem ser inseridas na modalidade do skate street e não devem ter suas habilidades limitadas. C. Desconstrução da noção do skate como modalidade masculina. Errada porque não é esse o foco do texto. D. Vanguarda de ser a atleta mais jovem a subir no pódio olímpico. Errada, isso não é mostrado no texto, não é esse o foco. É, conquista de medalhas nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Errado, o foco do texto está na inserção das mulheres no skate street. 17. Assentamento. Zanza daqui, zanza pra colar, fim de feira, periferia fora. A cidade não mora mais em mim, Francisco Serafim. Vamos embora. Ver o capim, ver o baobá. Vamos ver a campina quando aflora. A Piracemas, rios contra binho, bel, pia, quim. Vamos embora. Quando eu morrer, cansado de guerra, morro de bem. Com a minha terra, cana, caqui, inhame, abóbora, onde só o vento se semeava outrora, amplidão, nação, sertão sem fim. Ó Manuel Miguelin, vamos embora. Nesse texto predomina a função poética da linguagem, entretanto a função emotiva pode ser identificada no verso. A. Zanza pra colar. Errada, esse verso não mostra a função emotiva. B. Fim de feira, periferia fora. Errada, porque esse verso também não fala sobre isso. C. A cidade não mora mais em mim. Alternativa correta. Quando o autor afirma que a cidade não mora mais nele, ele mostra que já não se sente fazendo parte daquele contexto, e aí está a função emotiva. D. Onde só os ventos semeavam outrora. Errada, não há função emotiva aí. Ó Manuel Miguelin. Também está errada, sem nenhuma função emotiva. Esaú e Jacó. Bárbara entrou enquanto o pai pegou da viola e passou ao patamar de pedra, à porta da esquerda. Era uma criaturinha leve e breve, saia bordada, chinelinha no pé. Não se podia negar o corpo airoso. Os cabelos apanhados no alto da cabeça por um pedaço de fita enxovalhada faziam-lhe um solidão natural, cuja borla era suprida por um raminho de arruda. Já vai nisso um pouco de sacerdotisa. O mistério estava nos olhos. Estes eram opacos, nem sempre nem tanto fossem também lúcidos e agudos. E neste último estado eram igualmente compridos, tão compridos e tão agudos que entravam pela gente abaixo, revolviam o coração e tornavam cá fora, prontos para uma nova entrada e um novo revolvimento. Não te minto dizendo que as duas sentiram tal ou qual fascinação. Bárbara interrogou-as. Natividade disse o que vinha e entregou os retratos dos filhos e os cabelos cortados, por lhe haverem dito que bastava. Basta, confirmou Bárbara. Os meninos são seus filhos? São. No relato da visita de duas mulheres ricas a um evidente morro do castelo, a ironia, um dos traços mais representativos da narrativa machadiana, consiste no A. Modo de vestir dos moradores do morro carioca. Errada, essa não é uma característica machadiana. B. Senso prático em relação às oportunidades de renda. Errada, porque isso não é relevante no texto. C. Mistério que cerca os clientes da prática de evidência. Errado, isso não representa a narrativa machadiana. D. Misto de singeleza e astúcia do gesto da personagem. Alternativa correta. A apresentação da personagem mostra uma mistura de traços singelos, como em criaturinha leve e breve, saia bordada, chinelinha no pé, e também aspectos mais astutos, como em mistério estava nos olhos, estes eram opacos, não sempre nem tanto que fossem também lúcidos e agudos. Isso sim constitui a característica irônica da narrativa machadiana. E a opção é interesse do narrador pelas figuras femininas ambíguas. Errada, porque esse não é o foco do texto. 19. A senhora manifestava-se por atos, por gestos e sobretudo por um certo silêncio que amargava, que esfolava. Porém, desmoralizar escancaradamente o marido não era com ela.
As negras receberam a ordem para meter no serviço a gente do tal compadre Silveira. As cunhadas ao fuso, os cunhados ao campo, tratar do gado como os vaqueiros, a mulher, as irmãs que se ocupassem da ninhada. Margarida não tivera filhos e, como desejasse com força de suas vontades, tratava bem os pequeninos e as suas mães que os estavam criando. Não era isso uma sentimentalidade cristã, uma ternura, era o egoísta e cru instinto da maternidade, obrando por mera simpatia carnal. Quanto ao pai do lote, referia-se a Antônio, esse que fosse ajudar o vaqueiro das bestas. Ordens dadas, o quinquim referendava, cada um moralizava o outro para moralizar-se. No trecho do romance naturalista, a forma como o narrador julga comportamentos e emoções dos personagens femininos revela a influência do pensamento capitalista marcado pela distribuição funcional do trabalho. Errado, o foco do naturalismo está nas questões biológicas principalmente. Liberal, buscando a igualdade entre pessoas escravizadas e livres, também está errada porque isso não é mostrado no texto. Científico, considerando o ser humano como um fenômeno biológico. É isso mesmo. Observe que o texto faz referência a instintos maternos e simpatia carnal, que isso faz referência a características que são biológicas. D. Religioso, fundamentado na fé e na aceitação dos dogmas do cristianismo. Está errada porque o texto não aponta isso. É afetivo, manifesta na determinação de acolher familiares e no respeito mútuo. Errada porque o texto também não aponta isso. Era o êxodo da seca de 1898, uma ressurreição de cemitérios antigos, esqueletos redivivos com aspecto terroso e o fedor das covas podres. Os fantasmas estropiados, como iam dançando, de tão trôpegos e trêmulos num passo arrastado de quem leva as pernas, em vez de ser levado por elas. Andavam devagar, olhando para trás, como quem quer voltar. Não tinham pressa em chegar porque não sabiam onde iam. Expulsos de seu paraíso por espadas de fogo, iam ao acaso, em descaminhos no arrastão dos maus fados. Fugiam do sol e o sol guiava-os nesse forçado nomadismo. Adegalçados na magreira cômica, cresciam como se o vento os levantasse, e os braços afinados desciam nos joelhos de mãos abanando. Vinham escoteiros, menos os hidrópicos, de ascite consecutiva alimentação tóxica, onde os fardos das barrigas alarmantes. Não tinha sexo, nem idade, nem condição nenhuma. Eram os retirantes, nada mais. Os recursos composicionais que se inserem na obra do chamado romance de 30 na literatura brasileira manifestam-se aqui no desenho cru da realidade dramática dos retirantes. É isso mesmo. O texto mostra a triste realidade dos retirantes de uma forma crua, sem nenhuma tentativa de amenizar a situação. B. Indefinição dos espaços para efeitos de generalização. Errada, esse não é o objetivo do texto, a generalização. C. Análise psicológica da reação dos personagens à seca. Errada porque esse não é o foco do texto. D. Engajamento político do narrador ante as desigualdades. Errada porque isso não é mostrado no texto. E é a contemplação lírica da paisagem transformada em alegoria. Errada, não há contemplação lírica. 21. Notas, soluços, lágrimas, casa armada, veludo preto nos portais, um homem que veio vestir o cadáver, outro que tomou a medida do caixão, tocheiros, convites, convidados que entravam lentamente a passo surdo e apertavam a mão à família. Alguns tristes, todos sérios e calados, padre, sacristão, rezas, aspersões de água benta ao fechar o caixão, o prego e martelo, se as pessoas que o tomam da essa e o levantam e o descem o custo pela escada, não obstante os gritos, soluços e novas lágrimas da família, e vão até o coche fúnebre, o colocam em cima e transpassam e apertam as correias, o rodar do coche, o rodar dos carros, um a um. Isso que parece um simples inventário eram notas que eu havia tomado para um capítulo triste e vulgar que não escrevo. O recurso linguístico que permite a Machado de Assis considerar um capítulo de Memórias Póstumas de Brás Cubas como inventário é a enumeração de objetos e fatos. Exatamente isso. Observe como os objetos e fatos vão simplesmente sendo enumerados em sequências, sem formar orações. B. Predominância da linguagem objetiva. Errada porque não é isso que o texto mostra. C.
Ocorrência no período longo do trecho. Errada porque não é isso que o texto mostra. D. Combinação de verbos no presente e no pretérito. Errada, não há essa combinação. E. Presença do léxico no campo semântico de funerais. Errada, as palavras são citadas em sequência e esse sim é o foco do texto. Ser cronista. Sei que não sou, mas tenho meditado ligeiramente no assunto. Crônica é um relato, é uma conversa, é um resumo de um estado de espírito? Não sei, pois antes de começar a escrever para o Jornal do Brasil, eu só tinha escrito romances e contos. E também, sem perceber, à medida em que escrevia para aqui, ia me tornando pessoal demais, correndo o risco de, em breve, publicar a minha vida passada e presente, o que não pretendo. Outra coisa anotei, basta eu saber que estou escrevendo para o jornal, isso é, para algo aberto facilmente por todo mundo, e não para um livro que isso é aberto por quem realmente quer, para que, sem mesmo sentir, o modo de escrever se transforme. Não é que me desagrade mudar, pelo contrário, mas queria que fossem mudanças mais profundas e interiores, que não viessem a se refletir no escrever. Mas mudar só porque isso é uma coluna, uma crônica, ser mais leve porque o leitor assim o quer, divertir, fazer passar os minutos de leitura. E outra coisa, nos meus livros quero profundamente a comunicação profunda comigo e com o leitor. Aqui no jornal apenas falo com o leitor e agrada-me que ele fique agradado. Vou dizer a verdade, não estou contente. No texto, ao refletir sobre a atividade cronista, a autora questiona características do gênero crônica como relação distanciada entre os interlocutores. Errada, ela não fala sobre a distância na relação. B. Articulação de vários núcleos narrativos. Errada porque isso não é colocado no texto. C. Brevidade no tratamento da temática. Correta. Como as crônicas são mais curtas que os livros, a autora ela sente que os temas são tratados apenas brevemente, que ela não consegue se aprofundar no que pretende escrever. D. Descrição minuciosa dos personagens. Errada, a autora não fala sobre isso. E público leitor exclusivo. Errada porque não é apresentado, isso não é apresentado como um problema para a autora. 23. Projeto na Câmara de Belo Horizonte quer a vacinação gratuita de cães contra a leishmaniose. A doença é grave e vem causando preocupação na região metropolitana da capital mineira. Ela é uma doença grave transmitida pela picada do mosquito palha e afeta tanto os seres humanos quanto os cachorros, a leishmaniose. Por ser um problema de saúde pública, a doença pode ganhar uma ação preventiva importante. Caso um projeto de lei seja aprovado na Câmara Municipal de Belo Horizonte, diante do alto número de casos da doença na Grande BH, a Comissão de Saúde e Saneamento aprovou a proposta de realização de campanhas públicas de vacinação gratuitas de cães contra a leishmaniose, tema do projeto de lei 404/17, apreciado pelo colegiado em reunião ordinária no dia 6 de dezembro. Essa notícia, além de cumprir sua função informativa, assume o papel de a. Fiscalizar as ações de saúde e saneamento da cidade. Errada porque o texto não tem a função de fiscalizar. B. Defender os serviços gratuitos de atendimento à população. Errada porque isso também não é o objetivo do texto. C. Conscientizar a população sobre grave problema de saúde pública. É isso mesmo. O objetivo do texto é alertar, é conscientizar a população sobre a gravidade da doença. D. Propor campanhas para ampliação de acesso aos serviços públicos. Errada porque o texto não propõe campanhas. Responsabilizar os agentes públicos pela demora na tomada de decisões. Também está errada porque isso não é apontado no texto. Vida perfeita em redes sociais pode afetar a saúde mental. Nas várias redes sociais que povoam a internet, os chamados digital influencers estão sempre felizes e pregam a felicidade como estilo de vida. Essas pessoas espalham conteúdo para milhares de seguidores, ditando tendências e mostrando um estilo de vida sonhado por muitos, como um corpo esbelto, viagens incríveis, casas deslumbrantes, carros novos e alegria em tempo integral. Algo bem improvável de ocorrer o tempo todo, aponta Carla Furtado, mestre em psicologia e fundadora do Instituto Feliciência. A problemática pode surgir com a busca incessante por essa felicidade que gera os efeitos colaterais em quem consome diariamente a vida perfeita de outros.
Daí vem o conceito de positividade tóxica. A expressão tem sido usada para abordar uma espécie de pressão pela adoção do discurso positivo, aliada a uma vida editada para as redes sociais. Para manter a saúde mental e evitar ser atingido pela positividade tóxica, o uso racional das redes sociais é o mais indicado, aconselha a médica psiquiatra Renata Nayara Figueiredo, presidente da Associação Psiquiátrica de Brasília. Associada ao ideário de uma vida perfeita, a positividade tóxica mencionada no texto é um fenômeno social recente e se constitui com base em representações estereotipadas e superficiais de felicidade. Exatamente isso. O que é mostrado nas redes sociais pelos influencers são apenas representações falsas e superficiais da felicidade. Na verdade, ninguém é feliz o tempo todo. Ressignificações contemporâneas do conceito de alegria. Errado, esse conceito não é ressignificado no texto. C. Estilos de vida inacessíveis para a sociedade brasileira. Errada. Embora realmente esse estilo de vida seja inacessível, não é esse o foco do texto. D. Atitudes contraditórias pelos influenciadores digitais. Errado. O texto não mostra atitudes contraditórias, e sim atitudes superficiais. Padrões idealizados e nocivos de beleza física. Está errada porque o texto não fala apenas sobre a beleza física. Firmo, vaqueiro. No dia seguinte, à hora que saiu o gado, estava eu debruçada à varanda quando vi o Cafuso que preparava o animal viajeiro. Raimundinho, como vai ele? De longe apontou a palhoça. Sim. O braço caiu-lhe, olhou-me algum tempo comovido, depois saltando para o animal. Levou o polegar à boca, fazendo estalar de unha nos dentes. Às 4 horas da manhã. Atirei um verso e disse, para abolir com ele, pega, velho. Não respondeu. Tio Firmo, mesmo velho e doente, não era homem para deixar um verso no chão. Fui ver, coitado, estava morto, e deu de esporas para que eu não lhe visse as lágrimas. A passagem registra o momento em que a expressividade lírica é reforçada pela plasticidade da imagem do rebanho reunido. Errada, a plasticidade não é lírica. Sugestão da firmeza do sertanejo ao arrear o cavalo. Errado, esse não é o foco do texto. C. Situação de pobreza encontrada nos sertões brasileiros. Embora a situação de pobreza nos sertões brasileiros seja uma realidade, a expressividade lírica não está aí. Tome bastante cuidado com esse tipo de armadilha que o Enem apresenta. Essa alternativa está errada. D. Afetividade demonstrada ao noticiar a morte do cantador. É isso aí. Toda a construção do texto leva ao ponto mais importante, que é a afetividade demonstrada ao noticiar a morte do cantador, e a expressividade lírica está exatamente aí. Preocupação do vaqueiro em demonstrar sua virilidade. Errado, esse não é o foco do texto. 10 de maio, fui na delegacia e falei com o tenente. Que homem amável. Se eu soubesse que era tão amável, teria ido na delegacia na primeira intimação. O tenente interessou-se pela educação dos meus filhos. Disse-me que a favela é um ambiente propenso e que as pessoas têm mais possibilidade de delinquir do que tornar-se útil à pátria ou ao país. Pensei, se ele sabe disso, por que não faz um relatório e vê os políticos? O senhor Jânio Quadros, o Kubitschek, o Ademar de Barros? Agora, falar para mim que sou uma pobre lixeira, não posso resolver nem as minhas dificuldades. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é uma professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. A partir da intimação recebida pelo filho de 9 anos, a autora faz uma reflexão que transparece a lição de vida comunicada pelo tenente. Errado, o tenente não comunicou nenhuma lição de vida. B. Predisposição materna para se emocionar. Sim, é isso mesmo. A autora se emocionou com a empatia demonstrada pelo tenente, que atendeu na delegacia e refletiu também sobre as palavras dele. Com isso, ela se emocionou. C. Atividade política marcante na comunidade. Errada, o texto não nos mostra isso. D. Resposta irônica ante o discurso da autoridade. Errada, não houve ironia. Necessidade de revelar seus anseios mais íntimos. Errado, isso também não é mostrado no texto. Wanda vinha do interior de Minas Gerais e de dentro de um livro de Charles Dickens. Sem dinheiro para criá-la, sua mãe a dera com 7 anos a uma conhecida. Ao recebê-la, a mulher perguntou o que a garotinha gostava de comer. Anotou tudo no papel. Mal a mãe virou as costas, no entanto, a fulana amassou a lista
e como uma vilã de folhetim decretou: a partir de hoje você não vai nem mais sentir o cheiro dessas comidas. Wanda trabalhou lá até os 15 anos, quando recebeu a carta de uma prima com uma nota de 100 cruzeiros. Saiu de casa com a roupa do corpo e fugiu num ônibus para São Paulo. Todas as vezes que eu e minha irmã importunávamos com nossas demandas de criança mimada, ela nos contava histórias da infância de gata borralheira. Fazia-nos apertar seu nariz quebrado por uma das filhas da patroa, com um rolo de amassar pão, e nos expulsava da cozinha. Sai pra lá, peste! Me deixa acabar essa janta. Pela lógica do narrador, a trajetória da empregada em sua casa assume um efeito expressivo decorrente da citação a referências literárias tradicionais. Errada, esse não é o foco do texto. A alusão à inocência das crianças da época. Errada, essa inocência não é mostrada aí. C. Estratégia de questionar a bondade humana. Errado, isso não é questionado. D. Descrição detalhada das pessoas do interior. Errado, esse também não é o foco apresentado pelo texto. Representação anedótica de atos de violência. Essa é a resposta da questão. A representação anedótica está no trecho em que a autora pede para as meninas apertarem o seu nariz quebrado. Parabéns para você que chegou até aqui, que ficou até o finalzinho do vídeo. Isso mostra que você está focado em passar no vestibular. Mas me diga, quantas questões você acertou? Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa prova. É importante observar que muitas das questões podem ser resolvidas apenas com um bom conhecimento sobre a interpretação de texto, por isso vale muito a pena focar seus estudos nisso. Outro ponto importante é que as questões sobre literatura estão aparecendo com mais frequência, por isso, reserve um tempo também para estudar literatura. E não se esqueça de curtir o vídeo e de compartilhar com seus amigos que também estão se preparando para a prova do Enem. Até a próxima aula!